O Trump oficialmente disse ao Congresso americano que a guerra com o Irã acabou. Não tem mais guerra com o Irã. Tá aqui ó, o comunicado que ele colocou lá no Congresso americano, falando: eu estou informando que todos os esforços militares americanos e não sei o que lá, ele descreve que começaram no dia 28 de fevereiro, né? E foram ao longo de março todo, abril todo, e agora, segundo o Trump, acabou. Acabou a guerra do Irã. Mas é estranho, porque o bloqueio continua, tá? O Irã continua bloqueado, não consegue passar navios iranianos ali pelo Estreito de Hormuz, né? Lembra, agora tem dois bloqueios. Tem o bloqueio do Irã e tem o bloqueio americano, né? E não passa nada pelo Estreito de Hormuz, né? E outra coisa interessante nessa história não chegou a um acordo de paz. O Trump teve negociações, as equipes do Trump tiveram negociações com o pessoal do Irã, mas não se chegou a lugar nenhum. Será que acabou mesmo a guerra? Muita gente está desconfiada que não. O que acontece? De acordo com a lei americana, se um conflito dura mais de 60 dias, os Estados Unidos precisa ter autorização do Congresso para continuar esse conflito militar. Os primeiros 60 dias, o presidente pode agir no interesse de, não, era urgente, eu tinha que fazer um negócio urgente, né? Se eu tivesse que pedir licença para o Congresso, né, demoraria tempo e coisa e tal. As pessoas ficariam sabendo que os Estados Unidos vai atacar aquele país, você perderia o efeito de surpresa e coisa e tal. Então, começar o conflito militar você pode, mas depois de 60 dias você só pode continuar se tiver licença do Congresso. E aí, o que o pessoal está achando que é a jogadinha do Trump? Neste momento, de fato, está tendo muito pouca ação militar por lá, tem só os bloqueios. Então, o Trump falou que acabou a guerra, não tem mais guerra. Beleza, acabou, não precisa fazer mais a licença do Congresso. Amanhã pode começar a guerra de novo, né? Uma outra guerra, começou de novo. Outra guerra totalmente... acabou, aquela acabou. Agora começa outra. O Trump é bem capaz de usar um truquezinho desse tipo, tá? Eu não descarto, não. Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapsu, e essas notícias foram sugeridas por Mr. Lambda, CryptoBCT e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Bom, antes da gente entrar no assunto, deixa eu falar duas coisas para vocês. Primeira coisa, eu estou fazendo uma vaquinha para ajudar o pessoal da Ucrânia, tá? A gente está sorteando uma caneca com temas da Ucrânia, tem selos, tem aqui umas badges e coisa e tal, um monte de coisa aqui, é prêmio simbólico, tá? Não tem nada de valor aqui, tá? Então aqui tem selos ucranianos, tem um monte de badges aqui interessantes e coisa e tal, e... quem quiser participar, os links estão na descrição desse vídeo. Tem que correr, tá? Porque vai só hoje. Hoje até às 7 da tarde vai acabar, tá? Faltam algumas poucas horas para acabar. A gente já vendeu quase tudo. Faltam ainda 900 rifas para serem vendidas. Corre que você consegue comprar alguma coisa, mas tem que correr, tá? Vai acabar hoje. E o sorteio vai ser às 7 da noite e o resultado eu vou falar no Mundo e Revolução, no domingo, dia 3, tá? No domingo, dia 3, eu vou falar o resultado desse sorteio, quem ganhou, quem perdeu e coisa e tal. E aí a gente vai mandar os 10 mil dólares para o pessoal lá na Ucrânia, para o pessoal do GUR lá de Kiev, que teve vários carros que ficaram danificados durante o inverno. Então tá aqui nessa thread aqui o pessoal explicando os carros que deram defeito. São os brasileiros que estão lá na Ucrânia, né? Então os links tanto dessa thread aqui em que eu descrevo os prêmios quanto da rifa estão na descrição do vídeo, tá? Cada prêmio, além de você ter os badges de unidades ucranianas, você tem também selos, desculpa, não é selo, imã de geladeira em formato de selo. Imã de geladeira em formato de selo da Ucrânia, e também esse livreto aqui, que é um livreto sobre libertarianismo e liberdade e igualdade. Muito bacana, The Coloribus Murinum, da Eslovênia Karkarova. Ela cedeu pra gente esses livros e também essas coisas, tudo doação do pessoal lá da Ucrânia, tá? Pessoas que estão ajudando a gente a fazer essas rifas para ajudar os soldados brasileiros lá na Ucrânia. Então, não é nada de valor, mas quem quiser participar, o link está na descrição do vídeo, mas tem que correr. Vai ser hoje o último dia. Quando eu faço essas rifas, eu faço lá no canal Mundo e Revolução. Então a dica é vocês acompanharem por lá, né? O canal Mundo e Revolução é o canal em que eu trato desses assuntos de geopolítica. Então eu falo da guerra da Ucrânia, falo da guerra do Irã. Então todos os assuntos aí de geopolítica a gente fala por lá. Todos os dias tem vídeo lá sobre a situação na guerra da Ucrânia. Quando tem alguma coisa do Irã também, aparece coisa do Irã também.
Então, Venezuela, é lógico, sempre que tem qualquer assunto aí, a gente fala sobre isso lá. E se você quiser participar da próxima rifa, fica de olho lá no canal Mundo em Revolução. Volta e meia a gente faz essas rifas para ajudar o pessoal da Ucrânia, né? Mas bom, falando sobre o que está acontecendo aqui com o Irã, né? O Irã, a guerra do Irã foi até o iniciozinho de abril, então foi mais ou menos um mês e pouco. Foi mesmo o que o Trump falou, tá? No início, quando começou a coisa toda, ele falou que seriam 4 a 5 semanas e foi mais ou menos isso mesmo de guerra que teve. Depois parou. Eles ficaram tentando fazer acordos, mas até aqui não teve nenhum acordo, né? A principal dificuldade, aparentemente, é o fato de que a estrutura de poder do Irã está totalmente colapsada. Então, não tem nenhum líder, na verdade. O Trump negocia com um lado, mas o outro lado não aceita a negociação, negocia com o outro lado, aí o lado um não aceita, é uma confusão danada. O fato é que o Irã está numa situação muito crítica, tá? Então, nesse momento, o Trump disse que acabou a guerra, mas, de novo, eu acho que isso daqui é o truquezinho do Trump, como eu falei, ele fez isso porque a lei americana exigiria que ele passasse uma autorização pelo Congresso para continuar essa guerra, e o Congresso não gosta de aprovar esse tipo de coisa, porque isso custa caro, não sei o que lá. Então, ao invés de pedir uma autorização para a guerra, o Trump disse que a guerra acabou. Então pronto, acabou a guerra. Agora, nada impede que amanhã recomece a guerra. É uma outra guerra. Começou outra guerra, começa a contar de novo o prazo de 60 dias. Então, muito provavelmente é esse o truquezinho que o Trump vai usar para, se ele for retomar essa guerra, né? O fato é que talvez o Trump também esteja apostando em ganhar pela força, pelo bloqueio. Parece que está dando certo, tá? A situação em termos de comida e dinheiro lá no Irã está catastrófica. O Irã, toda a receita que ele tem é de exportação de petróleo. Como você tem agora o fechamento, né, os dois fechamentos aqui, ó, o Irã fez o fechamento do estreito aqui nessa região. Os Estados Unidos fez o fechamento do estreito nessa região. O Irã proíbe todos os navios, mas deixa passar os navios iranianos. Os americanos deixam passar todos os navios, só param os iranianos. Então o fato é que no momento não passa navio nenhum de lugar nenhum, né? Então, essa é a situação neste momento, né? Alguns navios conseguem passar por acordos entre eles aqui, mas a maior parte não passa. Então, dessa forma, o Irã está sendo asfixiado economicamente e a China também está entrando com problemas, viu? Porque a China depende muito do petróleo iraniano, né? E nesse momento não consegue comprar, não consegue chegar petróleo lá. Teve um petroleiro iraniano que chegou a passar, a furar o bloqueio, mas os Estados Unidos correram atrás dele, capturaram ele lá no Oceano Índico. Esse petroleiro aqui, ó. Esse petroleiro aqui foi pego, ele é do Irã, foi pego no meio do Oceano Índico, foi preso todo mundo que estava lá, o petroleiro não, é um navio de carga esse, né? Foi confiscado pelos americanos, enfim, é isso que está acontecendo aqui, né? O fato é que pouca coisa está acontecendo, se você olhar aqui no Irã, não tem nenhuma mudança efetiva. Teve hoje uma explosão em Zanjan, uma cidade lá do Irã, em que foram mortos 14 membros da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã, mas isso daqui não foi ataque nem israelense nem americano, tá? É o que eu falo para vocês. O que está acontecendo no Irã, né? O topo do regime caiu, né? Morreu, né? Os ayatollah morreram tudo lá, ou pelo menos os principais lá. Aí você tem agora um monte de gente querendo mandar no governo, e aí você começa a ter briga, né? Esse pessoal começa a brigar um com o outro. Então, muito provavelmente, essas mortes aqui já foi ação interna lá de grupos, um grupo querendo atingir o outro. Mas o fato é que os Estados Unidos negociaram, mas não chegaram a lugar algum, tá? Não teve nenhuma coisa aceita. O Irã já falou que aceita reabrir o Estreito de Hormuz completamente, se os Estados Unidos aceitar reabrir também, né? Ou seja, subir as duas barreiras. Mas aí, segundo o Irã, todo o resto seria negociado depois. Os Estados Unidos falou que não, que só reabre a dele depois que o Irã abrir mão de enriquecimento de urânio, entregar todo o material nuclear que tem hoje para os Estados Unidos e aceitar mais um monte de condições lá. Então, a situação é essa, né? A questão é que está cada vez mais faltando dinheiro lá no Irã, faltando coisas. O que vai acontecer? A gente não sabe, né? Tem uma revista aqui, a National Interest, em que fala sobre a situação, como é que a pressão militar americana não está funcionando no Irã. Por que isso? Justamente porque esses vários grupos lá dentro do Irã preferem continuar na merda do que sair do controle, né? Se eles cederem para os americanos, eles perdem o controle lá no Irã.
Então o Irã é uma sociedade altamente militarizada, esse pessoal ganha muito dinheiro, é um comunistão, né? Então esse pessoal ganha muito dinheiro, então eles preferem ficar todo mundo na pobreza, mas eles, como são a elite do país, têm um pouquinho de dinheiro, do que realmente pensar no povo deles lá, pensar nos iranianos e resolver essa pendenga, né? Mas vamos ver quanto tempo vai levar isso daqui. E também há a possibilidade, como eu falei, dessa guerra retomar a qualquer momento, né? O Trump tem falado em que acabou a guerra e coisa e tal, mas muito provavelmente é só pela questão legal nos Estados Unidos, ele vai a qualquer momento retomar isso daí, né? E ele falou também que o Irã não está conseguindo fazer o tipo de acordo que nós precisamos ter, né? Nós vamos fazer isso corretamente, nós não vamos abandonar a coisa antes de resolver o problema, de forma que o problema volte a acontecer em 3 anos, né? Bom, você acabou de falar que acabou a guerra, né? Então já está meio estranho isso daqui. É porque a guerra não acabou de verdade, a gente já sabe. É só o truquezinho deles para dizer que passar pelo Congresso e vai continuar logo em seguida, né? O fato é que a gente não sabe ainda o que o Trump vai fazer de fato. Ele está falando agora sobre os Estados Unidos se preocupar com Cuba, né? Resolver o problema de Cuba. Eu acho ótimo, está mais do que na hora de resolver o problema de Cuba. Mas me preocupa o fato de que ele resolveu o problema da Venezuela, mas ainda não resolveu 100%. As coisas estão melhorando na Venezuela, tá? Estão liberando os presos políticos, houve lá uma grande limpeza na Suprema Corte venezuelana, as coisas parecem que estão encaminhando lá na Venezuela, realmente, a coisa está melhorando, né? Mas ainda não está resolvido, não tá ganho ali, né? E o Irã, a mesma coisa. O Irã ao contrário, a situação ainda está muito ruim ali, né? Então vamos ver o que vai acontecer aqui no Irã, se o Trump vai realmente resolver o problema ou não, vai lutar até o final ou não. O JP Morgan está altamente pessimista com relação à questão de preço de petróleo. Eu já fiz um vídeo aqui falando sobre isso alguns dias atrás e a visão permanece. Por enquanto não está passando nada no Estreito de Hormuz, e aquilo que a gente falou que ia acontecer, né? Agora já começa a estar a situação em que não tem mais nem depósitos de petróleo em países ocidentais, quem tinha depósito, quem tinha reserva de petróleo já gastou toda, então já não tem mais o que gastar. E pior do que isso, também lá no Oriente Médio o pessoal já começa a ter que fechar poço, porque você não tem mais onde armazenar petróleo, você começa a ter que fechar os poços, né? E isso é sempre arriscado. É verdade que isso é muito mais arriscado em regiões frias, como é o caso da Rússia, mas também em regiões quentes você pode ter tampão de parafina, que eles chamam, pode ter problemas, você pode perder poços, né? A operação de você parar um poço de petróleo não é uma operação simples. Assim, parar você para. A questão é, você consegue depois ligar ele de novo, né? Arrisca você perder aquele poço de petróleo e ter que perfurar tudo de novo. Então, essa situação está chegando bem perto dela. A visão deles é que os preços do petróleo ainda vão subir um bocado por conta dessa guerra, né? Então, isso aí, a visão nossa é essa. O Trump diz que acabou a guerra. Acabou não, ainda vai continuar. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.